Olá, queridos amigos do Centro Espírita Antônio Cruz. Em nossa programação de hoje, teremos uma vibração musical com Alisson Menezes, que irá interpretar uma canção composta por ele nessa quarentena. E na sequência, teremos uma fala de Anne Caroline acerca do tema Bem-aventurados os mansos. Nós esperamos que este vídeo sirva de estímulo para que você continue os seus estudos no seu recolhimento e para que construa a mansidão no seu coração. Tenham uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Desazuazuê, terra falou, tem andor. Desazuazuê, mandou desatar o nó. Desazuazuê, terá de haver comunhão. Desazuazuê, desazuazuê. Pra espanar Coré, faz lumiar sua luz. Pra espanar Coré, não o deixe na cruz. Pra espanar Coré, sagrado é o bem que se quer. Pra espanar Coré, pra espanar Coré, pra espanar Coré, 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 pra espanar Coré, desazuazuê, pra espanar Coré, 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 pra espanar Coré, desazuazuê. Oxalá, Shalom, Shanti, Namastê, Amém, Asé, Satya, Om Namo Narayanaya, Om Mani Padme Hum. Desazuazuê, terra falou, tenha dó. Desazuazuê, mandou desatar o nó. Desazuazuê, terá de haver comunhão. Desazuazuê, desazuazuê. Pra espanar Coré, 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 pra espanar Coré, desazuazuê, pra espanar Coré, 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 pra espanar Coré, desazuazuê. Queridos amigos, queridas amigas, que Jesus seja a nossa inspiração diária. Hoje nós estamos aqui para tratar de um tema de máxima relevância e um tema extremamente interessante. Bem-aventurados os mansos. Todas as bem-aventuranças, é bem verdade, elas formam um conjunto de ensinamentos tão profundo que há quem diga que Mahatma Gandhi afirmou certa feita que se todos os livros fossem queimados, mas se sobrasse o Sermão do Monte, ainda assim o cristianismo estaria salvo. Tal a grandeza, a complexidade dos ensinamentos que Jesus traz neste contexto. Então, o Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5, dos versículos de 3 a 16, vai trazer um dos momentos mais grandiosos dos ensinamentos de Jesus.
E muitas vezes nós costumamos estudar este sermão de forma muito isolada. Mas é interessante nós percebermos que existe um encadeamento nas ideias que Jesus traz. Então, se nós observarmos, dentro desse conjunto de ensinamentos, a primeira virtude trazida por Jesus é a que diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. E fazendo Jesus aí uma referência à humildade. É a primeira virtude trazida pelo Cristo, a humildade. Se nós observarmos, sem a humildade, nenhuma outra virtude verdadeiramente, virtude, não aquela virtude superficial, não aquela virtude que a gente chama de virtude, mas que na verdade é um comportamento moldado socialmente, Ele pode ser construído. Então, sem a humildade, nós não conseguimos entender aquilo que nós somos e aquilo que nós ainda não somos. Nós não conseguimos admitir quais são as nossas dificuldades, onde estão as nossas viciações, onde estão aqueles pontos que nós ainda não sabemos lidar, da mesma maneira que nós não conseguimos dizer aquilo que nós somos. E é bem verdade que socialmente nós costumamos confundir humildade com modéstia. Então, para nós, o indivíduo que é humilde é aquele que anda com umas roupas simples, é aquele que fala manso, é aquele que aparentemente não se importa muito com as coisas materiais. Então, nós chamamos esse indivíduo de humilde. E muitas vezes nós nos portamos como esses indivíduos. Mas, no que diz respeito ao trato interior, no que diz respeito ao conhecimento de nós mesmos, a humildade é algo que ainda nos falta. Porque nós não sabemos nos portar como aqueles que se conhecem, como aqueles que sabem o que são e ainda não são, como aqueles indivíduos que querem galgar um grau de adiantamento espiritual maior e que se dedica a isso todos os dias. Então, nem sempre esta é uma virtude consolidada em nós. Se esta não é uma virtude consolidada em nós, como nós haveremos de consolidar as outras? Como nós haveremos de exercitar, por exemplo, a paciência, se eu não me considero um indivíduo que precisa dessa virtude? Como eu posso cultivar a mansuetude em mim se eu acredito que eu, pelo meu comportamento social, sou um indivíduo manso? Ou não consigo ainda perceber os traços que me tornam um indivíduo agressivo, que me tornam um indivíduo impulsivo? Então, por isso, Jesus traz a humildade como sendo a primeira virtude que deve ser consolidada dentro de nós. Porque sem ela, nós não vamos conseguir construir as outras virtudes dentro de nós. Mas neste caminho de construção da humildade, é certo que nós teremos de lidar com o orgulho que advém do outro. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade onde a superficialidade e a materialidade, elas têm um forte impulso. Elas são valorizadas e isso nós não podemos negar. Então, por vezes, o indivíduo que precisa construir a humildade vai ter de lidar com um terreno pedregoso, vai ter de lidar com a crítica, vai ter de lidar com os apontamentos desses outros indivíduos, muitas vezes com a injustiça, com as acusações. E muitas vezes, esses indivíduos que estão trilhando o caminho para a construção da humildade serão os injustiçados, serão aqueles que choram, serão aqueles que levantam seus olhos para os céus, rogando todos os dias a misericórdia de Deus. E é por isso que Jesus diz, na segunda virtude, na segunda bem-aventurança, bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então percebam o encadeamento de ideias que Jesus traz dentro deste sermão. Então, quando Jesus coloca que bem-aventurados são os que choram, é porque ele entende que esse caminho que nós vamos percorrer no mundo em que ainda nós nos encontramos é um caminho pedregoso, é um caminho onde nós ainda vamos ter muitos desafios. E esses desafios nos causarão incômodo, nos causarão dor, No nosso entendimento, nós sofreremos essas injustiças e choraremos por isso, mas que nós não nos preocupemos, porque haverá consolo para esse choro.
E a terceira bem-aventurança colocada no texto em Mateus é bem-aventurados os mansos. Se nós observarmos, Jesus sempre traz uma justificativa para a bem-aventurança que ele coloca. Então nós vamos perceber que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E olha que coisa interessante nós podemos extrair deste contexto. O indivíduo na busca da humildade, o indivíduo que sofre injustiça, mas o indivíduo que persevera nesse caminho vai poder olhar os seus semelhantes com um olhar mais dócil. Vai poder olhar os seus semelhantes com um olhar mais pacífico, com um olhar amoroso, com um olhar de afabilidade, com um olhar de doçura. Porque por passar pelas injustiças que o mundo lhe oferece no seu trajeto, o seu olhar também, as suas lentes, serão lentes mais sensíveis para perceber a dor do outro. No mundo em que o egoísmo e o orgulho de olharmos apenas para o nosso pequeno ciclo, como se a nossa familiaridade fosse apenas aquela do nosso contexto familiar, né? Então, muitas vezes, esse olhar egoísta, esse olhar orgulhoso, nos impede de exercitar a sensibilidade em nós. Mas que sensibilidade é essa? É a sensibilidade de perceber quando o outro sofre. É a sensibilidade para perceber quando o outro tem a sua forma agressiva no verbo, mas é porque lhe falta algo interno, mas é porque lhe falta ainda segurança para lidar com as suas mazelas. Quando nós olhamos para o outro, entendemos que ele está passando por dificuldades e muitas vezes nós nos calamos para evitar o confronto, né? E isso acontece por quê? Porque o nosso olhar se torna mais sensível, né? Aos olhos do mundo, muitas vezes, essas são virtudes totalmente desprezadas. Uma vez que nós aplaudimos, uma vez que nós torcemos pela reação dos indivíduos, né? Então, sempre nós encontraremos aqueles que dizem, eu não levo desaforo para casa, né? Então, se você fala uma letra, eu falo o alfabeto inteiro. E muitas vezes esses são posicionamentos que são aplaudidos pelo mundo. Então, quando nós, a uma ofensa, nos calamos, nós recebemos, né, inúmeras características, mas em tom pejorativo. Então, é o indivíduo que não tem posicionamento, é o indivíduo que não sabe revidar, é o indivíduo, né, que não merece os aplausos porque é uma pessoa mansa, porque, né, como se essas fossem características ruins, né, como se isso fosse um defeito. Mas, quando Jesus diz que bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, ele está dizendo que o nosso planeta, uma das moradas do Pai, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai, e uma das moradas é esse planeta. Mas, como todo planeta e como tudo está fadado à evolução, né? Nós sabemos que este local, ele será um local onde, no final das contas, o bem prevalecerá. Então, quando nós falamos desse processo de transição, e há muito nós falamos sobre isso, da transição do planeta, nós precisamos nos lembrar que a transição do planeta é a nossa transição. Eu sou o planeta. Porque se nós vivemos aqui, o planeta é um retrato daquilo que nós somos. Porque nós interagimos com este planeta, né? Então, no final das contas, neste processo de transição, quem é que fica? Ficam os mansos, ficam os pacíficos, ficam os humildes. Então, estes serão os indivíduos que herdarão a terra. E, nesse processo de evolução que vai se seguindo cada vez mais, a ignorância, o mal, a materialidade, ou o materialismo, melhor dizendo, ele vai sendo extirpado. Porque no final das contas, a evolução, o conhecimento de Deus, o conhecimento das suas leis é que vai prevalecendo dentro deste nosso contexto. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós vamos observar que Allan Kardec, com a sua didática, a sua pedagogia maravilhosa,
traz uma forma diferente de apresentar essas bem-aventuranças. Enquanto que no texto bíblico, a bem-aventurança, elas são apresentadas separadamente, sendo a mansuetude a terceira e a bem-aventurados os pacíficos a quarta ou a quinta bem-aventurança trazida, Allan Kardec coloca a mansuetude e a pacificação no mesmo capítulo. Então, quando nós vamos avaliar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, né, nós vamos observar que ele diz que bem-aventurados são os mansos e pacíficos. E aí a gente pode se perguntar, mas por que Allan Kardec faria isso? E se nós olharmos nos textos que estão presentes dentro desse capítulo, que são injúrias e violência, afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. E nós vamos observar também que em vários deles o Espírito Lázaro vai nos dar uma explicação fabulosa sobre todas essas características. O que nós vamos observar nesses textos e o que justifica Allan Kardec ter juntado essas duas bem-aventuranças é que mansuetude não significa estagnação. Da mesma forma que a passividade, ou como em outras traduções, quando nós vamos ver bem-aventurados os pacificadores, né? Então, indivíduos pacificadores, eles são indivíduos ativos. Diferentemente do que nós acreditamos, a mansuetude não significa cruzarmos os braços, sofrermos todas as mazelas do mundo e continuarmos ali, no nosso lugar, né? Dentro do nosso ciclo, compreendendo ali que a gente precisa sofrer, que o sofrimento faz parte, né? Então, quando Kardec junta essas duas bem-aventuranças, ele nos traz uma mensagem importante. A mansuetude é diferente, e aí vocês vão me desculpar a redundância, é diferente da indiferença. Quando é que nós somos indiferentes? Quando nós cruzamos os nossos braços e ficamos apenas observando a vida passar, ficamos apenas observando todas as mazelas trazidas pela nossa sociedade e dizendo sempre, nossa, nós estamos realmente numa sociedade muito complicada. Nossa, a nossa sociedade é uma sociedade complicada. Mas o que é que nós estamos fazendo para que a nossa sociedade mude? Qual a nossa participação? Qual a nossa contribuição para este planeta ser um planeta melhor? Ou seja, se eu me entendo como um indivíduo pacificador, eu preciso agir. E vários são os exemplos que nós temos de indivíduos que agem. Eu falei sobre Mahatma Gandhi no início do nosso diálogo e mais uma vez eu trago aqui, que foi o homem que conquistou a independência da Índia sem mover uma arma, sem se dirigir com violência a um indivíduo que fosse. Todo o seu trajeto foi um trajeto pacificador, porque vendo a sua Índia na situação de subjugação, vendo o seu povo sofrer, ele não se calou diante da necessidade da independência. Ele não ficou passivo, ele foi um indivíduo que agiu. Sofreu com as injustiças, sofreu com a perseguição, mas em nenhum momento o seu espírito desanimou. Em nenhum momento ele se utilizou de violência ou deixou que os seus seguidores se utilizassem de violência para defender a sua causa. Há uma das passagens de sua vida que mais me chamam a atenção e eu gostaria de compartilhá-la com vocês. Em uma de suas caminhadas, próximo ao período em que ele desencarna, ele vai sair para fazer as suas preces. E um de seus filhos, ou considerado um de seus filhos, solicita a ele a permissão para que ele vá junto. E aí, Gandhi consente essa permissão. Imediatamente o seu filho pega uma arma e coloca dentro da roupa e ele diz, meu filho, por que você vai armado? E aí o filho justifica dizendo que a arma era para uma necessidade e para a sua defesa. E mesmo sabendo da perseguição que sofria,
mesmo sabendo dos indivíduos que utilizariam de violência para com ele, mesmo recebendo ameaças de morte a todo momento, ele pede o filho para guardar a arma. Porque o que seria da sua trajetória se naquele momento em que ele precisava provar, ele precisava testemunhar a sua própria ideia, ele permitisse a utilização da violência? E aí, quando eles vão para o campo de oração, lá Mahatma Gandhi morre com 2 tiros a queima-roupa. Mas foi um indivíduo que defendeu a sua ideia até o fim. Foi um exemplo de indivíduo manso, um exemplo de um indivíduo pacificador. Aquele que se calou diante das ofensas, aquele que no momento necessário usou de firmeza para defender a sua ideia, mas jamais de ofensa. Então, que nós possamos nos espelhar nesses indivíduos, nesses espíritos que vêm ao mundo nos trazer esses exemplos. Nos trazer o exemplo da mansuetude, da brandura, da resignação, da obediência. Inclusive, solicitamos aos companheiros que façam uma leitura deste capítulo, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Que façam as suas reflexões sobre os ensinamentos que são trazidos e que nós possamos nos lembrar que, apesar de ainda não termos todas essas virtudes dentro de nós, a cada dia que nós acordamos neste corpo físico, há a necessidade de que nós caminhemos para a construção dessas virtudes. Cada amanhecer é um presente de Deus para a consolidação dessas virtudes. Então, que nós possamos ter a paciência, que nós possamos ter a afabilidade e a doçura de olhar para o outro com o mesmo amor que nós olhamos para nós. Que nós possamos olhar o outro com o mesmo olhar de compreensão que nós gostaríamos que o outro nos olhasse. Que no nosso coração só brotem bons sentimentos e que a nossa palavra, ela seja sempre a palavra consoladora, ela seja sempre a palavra construtiva, ela seja sempre a palavra que acalenta e que sustenta. E como é que nós podemos fazer isso? Sempre que nós pensamos naquilo que nós vamos falar. Sempre que na nossa consciência a nossa palavra tem o objetivo de despertar. Então que sejamos esses indivíduos mansos e indivíduos pacificadores. Que nós possamos nos utilizar dos ensinamentos de Jesus através das nossas ações, para assim mudar o mundo em que vivemos. E, mudando o mundo em que vivemos, mudarmos a nós mesmos e possamos merecer herdar a terra como indivíduos mansos e indivíduos pacificadores que nós haveremos de construir. Que Jesus nos abençoe nessa nossa empreitada. Desejo que vocês estejam bem. Desejo que este seja um momento de muita reflexão para todos nós e que em momento nenhum nós nos esqueçamos daquele que jamais nos abandona, que é o nosso Mestre Jesus. Que Ele esteja na caminhada de cada um de vocês, no coração e iluminando sempre a consciência. Um grande abraço a todos e Jesus nos abençoe.